Bom, pessoal, hoje para vocês sobre pânico, tá? Ah, tá bom. Uma pequena intromissão para avisar que a pizza chegou. Acontece. Eu vou falar com vocês sobre o pânico, tá? Sobre a síndrome do pânico, tá bom? Pequeno veio falar aqui. Tá, então vamos lá, já arrumei aqui. Bom, o pânico, a síndrome do pânico, ele é um dos transtornos de ansiedade, tá bom? E basicamente o que é a síndrome do pânico, tá? Eles são sintomas muito intensos que chegam de uma hora para outra e muitas vezes a gente acredita que tá tendo um ataque cardíaco ou alguma coisa nesse sentido, de tão intenso que são os sintomas, tá bom? Então assim, eu tô tranquila, às vezes na rua, no trabalho, e eu começo a sentir aqueles sintomas típicos da ansiedade, só que de uma forma muito intensa, tá? Quais sintomas? Cristiane, aí tá frio, é que eu tô em Cuiabá. Cuiabá é a terra do calor, tá? Aqui é verão o ano todo. Muito difícil fazer frio. E pra você ter ideia, eu tô até com o ar-condicionado ligado. Então, assim, voltando, quais são os sintomas típicos da ansiedade, tá? Que no pânico eles vêm muito mais intensos, que é aquela falta de ar, o coração acelerado, os tremores, o suor, o calafrio, tá? Ou eu sinto muito frio, ou eu sinto muito calor, náuseas, aperto no coração, esse desespero e tudo mais. Então, assim, como eu falei, eles são aqueles sintomas típicos que a gente já conversou, que volta e meia eu explico, só que eles vêm de uma forma muito intensa e inesperada, tá? O transtorno, por exemplo, de ansiedade generalizada, esses sintomas eles estão com a gente de uma forma constante, é como se a gente estivesse sempre ansioso, tá? E no pânico, claro, a gente pode ter também associado com o transtorno de ansiedade generalizada, porém eles chegam de uma forma muito intensa. Uma coisa também que eu vejo muito comum as pessoas perguntando é a respeito da despersonalização. Isso também é muito comum na síndrome do pânico. Por exemplo, às vezes a gente sente como se não fôssemos nós, como se a gente estivesse fora do nosso corpo, ou não reconhece o ambiente que a gente está, tá? Então, assim, é muito comum, tá certo? Uma coisa, quando a gente acaba tendo a síndrome do pânico, né, a gente acaba uma coisa muito... Então, o pânico, ele começa a afetar, né, a nossa rotina diária, começa a afetar no dia a dia, principalmente pela evitação. Ou seja, a gente acaba, esse desconforto que a gente teve na crise, ou na primeira crise, ou nas crises anteriores, é tão forte que a gente passa a evitar tudo que a gente imagina que pode ter gerado aquela crise, né? Então, se eu tive, por exemplo, a primeira crise num um ambiente aberto, eu passo a tentar evitar aquele ambiente para que eu evite ter aquela crise. Ou se eu tive quando eu estava sozinha em casa, eu começo a evitar ficar sozinha com medo de ter outra crise e passar muito mal, né? Então, só que essa evitação que a gente começa a fazer por causa da síndrome do pânico, na verdade ele acaba alimentando ainda mais o pânico, né? Porque a gente começa a evitar com medo de ter esta crise novamente, e com o tempo a gente começa a acreditar que a gente não é capaz de ficar sozinho ou de passar por aquela situação que gerou o ataque de pânico, e aí a gente começa a se sentir mais vulnerável ainda. Então essa evitação, ao invés de ajudar, acaba alimentando esse pânico, tá? Eu sei que é difícil, vamos dizer assim, se eu tive a primeira crise de pânico num elevador, por exemplo, e eu começo a evitar entrar no elevador,
ao invés de tá me ajudando, ou seja, eu tô ficando melhor, tô evitando o pânico, na verdade ele acaba prejudicando, porque eu começo a sentir com o passar do tempo que eu não sou mais capaz de entrar nesse elevador. Eu acho que vocês conseguiram entender mais ou menos o que o que eu estou explicando, essa questão da evitação. Então, é uma coisa que é muito comum, tá? E a gente acaba fazendo, inclusive ele é um dos critérios para diagnosticar a síndrome do pânico, é esse comportamento de evitação, tá? Então, quais são basicamente os critérios para se caracterizar, para se diagnosticar a síndrome do pânico? Você ter tido 2 crises, né, num período, e uma dessas crises ter gerado o medo de uma crise futura. Então, se eu tive a crise do pânico, e aí eu começo a ter medo, ou seja, antecipar a crise, ter esse medo antecipatório, né? Então, ele acaba gerando essa sensação, acaba gerando esse comportamento de evitação, tá certo? E outra coisa, a crise do pânico, ela não pode ser desencadeada pelo uso, vamos dizer assim, pelo uso de drogas ou de qualquer medicamento ou devido a alguma doença física, né? Então ele não pode ter uma raiz física, não pode ter um motivo físico, fisiológico, tá? Então assim, se a pessoa ela teve um ataque de pânico depois de ter usado algum tipo de droga, ele não pode ser caracterizado como um ataque de pânico, uma síndrome de pânico. Então ela não pode ter sido desencadeada por nada externo, no sentido assim ou fisiológico, né? Eu ter ingerido alguma coisa e ter desencadeado essa síndrome do pânico, tá? Eu sei que os sintomas eles são muito intensos do pânico, mas eles não são perigosos, apesar de ele gerar um medo muito grande, porque é como a gente já explicou, ansiedade faz parte do ser humano, tá? Todo mundo sente ansiedade, não tem como a gente ficar sem eliminar a ansiedade do nosso dia a dia, mas quem tem uns transtornos de ansiedade, dentre eles o pânico, é que a gente acabou ficando com o botãozinho que regula a intensidade e quantas vezes a gente vai ter quebrado, né? Então o pânico é como se esse botão quebrou e ele, do nada, eu vou entrar no elevador e ele ativa como se fosse um perigo máximo. E aí eu sinto tudo isso, eu sinto todo esse mal-estar, e aí eu acho que eu vou morrer, entendeu? E aí a gente entra num ciclo vicioso. Por exemplo, eu sinto mal-estar, entrei no elevador, começo a sentir mal-estar, começo a sentir um pouquinho de falta de ar ou qualquer coisa assim. Aí eu começo a monitorar o meu corpo. E aí qualquer alteração, que é normal, né? Eu começo a achar, eu vou morrer, eu tô trancada aqui, eu vou ter um treco e ninguém vai me socorrer porque eu tô no elevador e não tá pra sair. Aí a minha ansiedade, com medo disso, aumenta mais ainda a minha falta de ar, aumenta mais ainda a dor no peito, aumenta mais ainda a minha pressão cardíaca. E aí eu falo, tá vendo? Eu sabia que eu ia passar mal, eu sabia que eu vou... E aí eu começo a ficar nessa ideia de desespero. Normalmente as pessoas que estão com a síndrome do pânico, o transtorno de ansiedade, eles têm uma crença de vulnerabilidade ativada, ou seja, as crises do pânico basicamente são: eu vou ter um treco e não tem nada que eu possa fazer para me salvar ou para resolver isso. Então eles costumam achar que estão tendo um ataque do coração, que a gente vai infartar, que vai faltar o ar. Mas, como eu falei, esses sintomas eles não são perigosos. Normalmente eles chegam até o nível máximo e daquele nível eles não sobem. E aí a tendência é só baixar, entendeu? Então, assim, é como eu falei, a gente acaba ativando as defesas como se aquela situação fosse uma situação extremamente perigosa, né? Porque a ansiedade, ela faz a gente interpretar a situação como se ela fosse perigosa, como se a gente estivesse numa situação que a gente não tem como se salvar, não tem como se proteger. Então, a gente acaba tendo essas crises de pânico, tá? E aí, como ajudar, como lidar com essa pânico
de uma forma mais saudável, vamos dizer assim. A gente tem que aceitar o sintoma quando ele vem, tá? O sintoma vem e parece que se a gente tenta lutar contra ele, ele acaba aumentando ainda mais. Então ele acaba ficando mais grave, né? Porque aí eu começo a monitorar. Então assim, deixa ele vir, deixa sentir, se dá o direito de sentir o que você tá sentindo, tá? Porque ele vai chegar uma hora que não tem como ele aumentar mais, como eu falei, não tem como aumentar. E depois que ele chega nesse pico, ele vai abaixar, ele vai reduzir, tá? Uma outra coisa que eu sempre falo muito aqui, questiona os pensamentos, tá? A gente vai questionar esse pensamento de catástrofe que é muito frequente na nossa cabeça. Então a gente vai questionar eles, porque a gente tem esse pensamento de catástrofe, essa crença de vulnerabilidade. Então o que a gente vai fazer? Nossa, eu vou entrar no elevador, vou entrar no elevador e aí eu vou ter uma parada cardíaca lá dentro, eu vou passar mal, ninguém vai socorrer. Qual que é a probabilidade concreta disto realmente acontecer, tá? Qual que é a chance disso acontecer? Quantas vezes eu passei mal e realmente não tinha ninguém para me ajudar? Entendeu? Então questionar, ou então quando eu entro no elevador eu acho que ele vai cair. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Tá? Então assim, muitas pessoas entram na crise do pânico, às vezes neste momento estou assim, não sei quais são os meus gatilhos, mas não tenho forças para mudar tudo e evitar, tá? Então assim, Paulo, às vezes é difícil a gente realmente identificar o gatilho, tá? E é por isso que a terapia é importante, tá? Não é que sem terapia você não vai melhorar, mas é muito mais fácil com a terapia do que sem. Eu costumo falar que a terapia, ela é como se a gente estivesse andando naquela corda bamba, e a terapia é aquele bastão que ajuda a gente a se equilibrar, tá bom? No final é o paciente que vai fazer toda a caminhada, é o paciente que vai evoluir, é o paciente que vai alcançar a saúde mental. O psicólogo, ele é aquele que vai te ajudar a manter o equilíbrio, tá certo? Então assim, tem como você atravessar na corda bamba sem o bastão? Tem, mas é muito mais difícil se você não tiver o apoio, entendeu? Então a terapia vai te ajudar a encontrar esses gatilhos, tá bom? Às vezes a gente tem gatilhos específicos e às vezes são coisas mais abstratas, vamos dizer assim. Às vezes é um pensamento ou uma situação, uma possível situação de avaliação, entendeu? Às vezes você tem algum gatilho que ativa lembranças do seu passado, que às vezes estão tão inconscientes que você não tem noção de que elas estão ativadas e estão te trazendo um mal-estar, entendeu? Então, assim, para as crises de pânico eu uso muito uma técnica chamada acalme-se. Inclusive eu tenho um vídeo que eu explico como que faz essa técnica, que eu tô disponibilizando ela no meu canal do YouTube e no meu Instagram, tá? Os dois é psicóloga Flávia Brum, tudo junto, lá tem os vídeos e eu tô sempre postando algumas coisas e dicas, tá? Então assim, voltando, eu acho que a gente tem que aceitar, né, como eu falei, aceita que a crise vem, os sintomas estão lá, a gente tem alguns gatilhos específicos, questiona esses pensamentos também, né? Por exemplo, se eu tenho medo de o avião me desencadeia o meu pânico. Por quê? Que pensamento que eu tenho quando eu penso no avião? De que o avião vai cair e eu vou morrer. Mas vamos questionar esses pensamentos, tá? Qual que é a probabilidade de um avião cair? Qual que é a chance? Né? É o meio de transporte mais seguro do mundo, né? Então, a probabilidade é muito baixa, é mínima, né? E cada vez mais essa probabilidade vai ficando menor, porque vai se estudando. Normalmente, quando acontece alguma coisa assim, é uma falha, de pessoa, e ainda assim tem piloto, copiloto, tem a torre de controle, então tem várias pessoas que estão lá
para ajudar, para controlar e para se evitar isso. Então, assim, como eu falei, questione esses pensamentos negativos que a gente tem que acabam gerando o pânico, tá? Vamos questionar esse medo de entrar no avião, ou o medo do elevador, ou o medo de eu ter um ataque cardíaco quando não tiver ninguém perto para me ajudar, tá? Tá, está cada dia mais difícil. Tá cada dia mais difícil, principalmente nos dias de hoje, que a gente não tem certeza do que vai ser o amanhã e tudo mais. Mas eu gosto muito daquela frase de juntos somos mais fortes, né? A gente tá aqui para se ajudar, tá? A gente tá aqui para se ajudar, para se fortalecer, né? Tem vários conteúdos por aí que a gente disponibiliza, porque infelizmente não tem como dar atenção para todo mundo, né? Nós somos um grupo com quase 50 mil pessoas, então, mas a gente sempre faz o que está ao nosso alcance, e como eu falei, juntos nós somos mais fortes, tá? O que fazer quando me dá vontade extrema de me machucar? Bia, você tem que questionar que tipos de pensamentos que estão passando na sua cabeça, né? E por que vem essa vontade de te machucar, tá? Se você já tem um diagnóstico formado de algum transtorno de ansiedade ou alguma síndrome de um transtorno de personalidade ou qualquer coisa assim, tem que fazer um tratamento adequado, tá certo? E é como eu falei, tem que questionar o porquê essa vontade de se machucar. É uma depressão? Ou é que você sente que aqui dentro tá tudo tão bagunçado que é muito mais forte você passar para a dor física do que se fixar no que tá aqui dentro, entendeu? Então tem que se questionar tudo isso. Boa noite, o que eu faço com aquelas crises de choro? Eu costumo falar que quando tem aquela vontade de chorar, a gente chora, porque quanto mais a gente tenta não chorar, acho que pior fica. Não é? Se alguém chegar pra você quando você tá com vontade de chorar e falar assim, não chora, vai passar, é a pior coisa do mundo, né? É a pior coisa que tem alguém falar, não chora quando você tá com vontade de chorar. Mas questiona o porquê essa vontade de chorar. Da onde vem essa vontade de chorar? Como eu falei, pode ser de um processo depressivo, é de um transtorno de ansiedade, é de uma crença de incapacidade, é de uma crença de vulnerabilidade, entendeu? E aí trabalhar isso. Tô vivendo em crise já há uns bons dias, é horrível. Realmente, a crise é horrível, entendeu? É péssimo essa sensação que a gente tem. Os transtornos de ansiedade trazem um mal-estar muito grande. Inclusive, eu já falei aqui em outras lives que 25% das pessoas que têm transtorno de ansiedade vão desenvolver depressão se não tratar. Ou seja, a cada 4 pessoas que têm ansiedade, uma vai acabar desenvolvendo depressão. Porque a gente não trata, a gente acha que é frescura, a gente acha que vai passar. E aí não passa. E aí a gente vai ficando cada vez pior. E aí aquele vazio e aquela dor que a gente tem aqui dentro vai crescendo até que domina a gente por inteiro. E a gente tem o costume de achar que saúde mental não é importante. Mas o que você consegue fazer se você não estiver bem? Entendeu? Então, assim, outra dica que eu dou pra gente lidar com esses transtornos de ansiedade e com a questão do pânico: enfrentar, tá? Enfrentar aquilo que acaba gerando o pânico. Por quê? É como eu já expliquei. Esse processo de evitação acaba alimentando ainda mais as crises do pânico. É fácil? Não, não é. Não tem nada fácil. Mas eu vou falar pra vocês uma coisa que eu sempre falo para meus pacientes. O que é fácil nessa vida? Eu, pelo menos, eu nunca tive nada muito fácil. E eu acho que a maioria das pessoas também não teve nada muito fácil. Então essa é mais uma batalha que a gente vai vencer. Entendeu? É mais uma batalha que a gente trava e a gente vai vencer. Eu tenho medo de tudo, o que eu faço? Então, Mariana, isso provavelmente é um transtorno de ansiedade generalizado, tá?
ou até pode ser realmente outro transtorno associado, mas é como eu falei, procurar tratar, procurar identificar o porquê, porque assim, o transtorno de ansiedade, assim como o pânico, nada mais é que um processo que a gente desenvolveu durante a nossa formação, tá? Então, pais ansiosos têm uma tendência muito maior a ter filhos ansiosos. É questão de genética? Não necessariamente, tá? Às vezes é questão da aprendizagem social. Por quê? Os nossos pais são os nossos primeiros modelos de comportamento, de como agir e de como pensar. Se eu tenho uma mãe ou um pai super protetor e que não me deixa fazer nada com medo de que eu vou me colocar em algum risco, em algum perigo, e que eu vou sair na rua e vão me assaltar, e vão me sequestrar e vão levar embora, eu vou crescer achando que o mundo é extremamente perigoso, que eu não vou dar conta de nada e que a qualquer momento, eu sou tão vulnerável que a qualquer momento vai acontecer uma coisa muito ruim comigo, ok? Então, é uma tendência eu desenvolver um transtorno de ansiedade, porque eu aprendi a ver perigo em tudo, tá? O que fazer quando as crises, eu tenho medo das crises porque acho que vou morrer a qualquer momento. Aline, isso é típico do transtorno de pânico, tá? Da síndrome do pânico. Porque a gente acha que vai morrer, porque os sintomas são muito intensos, tá? Uma coisa que é muito indicada, exercício de respiração, tá bom? Como que faz a respiração? Você puxa o ar pelo nariz bem devagar, contando até 5. Enche o pulmão, tá bom? Segura a respiração contando até 6. E depois você vai soltando bem devagar pela boca contando até 7. Bem devagar. Faz isso umas 7 a 10 vezes, porque quando a gente tá com o ataque do pânico, o nosso sistema nervoso começa a funcionar no modo simpático, ou seja, né, tá com o sistema nervoso simpático acionado. Isso daí é o que ativa quando a gente tá numa situação de perigo ou de risco, ou seja, a gente fica hipervigilante, tá? A gente acaba respirando de forma errada. E quando a gente faz esse exercício de respiração, é como se a gente alterasse a chavinha, né? Passasse do simpático pro parasimpático, que é o que ativa quando a gente tá num processo de tranquilidade, entendeu? Então, o exercício de respiração é altamente recomendado. Também tem um vídeo ensinando a fazer o exercício de respiração lá no meu Instagram, no IGTV que tem lá, tá? Como eu já falei, psicóloga Flávia Brum. Outra dica, tá? Além da questão do enfrentamento, a gente vai fazer a questão seguinte: você vai primeiro aprender a identificar os seus gatilhos, tá? Segundo, encontrar a motivação para sua mudança. Depois você pode classificar os seus medos em hierarquia, ou seja, qual que é que eu tenho mais medo, depois segundo, terceiro, quarto, colocar até o que você tem menos medo. Te gera ainda o medo, mas nem tanto. Depois você pode racionalizar esse medo, tá? Como eu falei, questionar o porquê que tem esse medo, que tipos de pensamento esse medo te traz na cabeça, né? Porque a gente tem um medo não é pela coisa em si, e sim porque a forma como a gente pensa. Porque se fosse a coisa em si que gerasse o medo, tá? Qualquer pessoa teria medo daquilo. Falando do elevador de novo. Se fosse o elevador que gerasse o medo, todo mundo teria medo do elevador. Mas não é. É a forma como a gente pensa. É o pensamento que aquele objeto traz pra mim que me dá o medo. Entendeu? Então eu tenho medo, não é do elevador, e sim do que eu penso. Eu tenho medo porque eu penso, quando eu vou entrar no elevador, que ele vai parar e ele vai cair e eu vou morrer. Então a gente vai questionar, tá? Esse pensamento. E depois da gente questionar, da gente classificou, começou a questionar os medos na ordem crescente, tá? O que eu tenho mais medo, menos, não sei o que. Eu vou começar a testar ele na minha mente, tá? Questionar ele em casa, quando eu tô em casa.
separada e eu vou praticando isso. Claro que um terapeuta junto na terapia é muito melhor, é muito mais eficaz, tá bom? Por que ficamos com os pés e mãos gelados? Porque quando a gente tem a ansiedade, ele afeta o nosso sistema circulatório, a nossa pressão, então o sangue começa a circular muito mais rápido, tá? Então as extremidades acabam ficando geladas, tá? É verdade que o ansioso tem sempre que estar fazendo algo para ocupar a mente e ajuda a diminuir as crises de ansiedade. Não necessariamente, porque como eu falei, ansiedade todo mundo tem. A ansiedade faz parte do ser humano. A gente não precisa estar sempre fazendo alguma coisa, não precisa estar sempre com a mente ocupada, tá? Mas se aquilo te deixa ansioso, aquele pensamento, o que eu costumo também, uma atividade que eu sempre indico, foco no presente. Então, tirar o pensamento, o que a gente tem que fazer? Se uma situação deixa a gente ansiosa, é tirar o pensamento daquela situação. Entendeu? Então eu brinco sempre com meus pacientes assim, se você tá muito ansioso, começa a reparar nas manchas da parede, porque aí você tira o foco do que tá aqui dentro, tá? Você começa a reparar no rachadinho que tá aqui na pintura, na mancha que tá no teto, e aí você desfoca do que tá aqui, tá bom? Boa noite. Tomo medicamento há mais de 25 anos, tenho ansiedade, fiz terapia há muitos anos e cheguei à conclusão que eu não tenho cura. Em pensar que eu era uma pessoa normal antigamente. Roberta, a questão é a seguinte, não é que você não tem cura, não é que você não tem jeito, não é que você não vai levar uma vida normal. Às vezes você não encontrou o profissional que poderia contribuir mais com a sua melhora. Às vezes pode ter alguma coisa que está alimentando esse seu transtorno de ansiedade, tá? Que está travado aí. Eu indico para essa questão, procura saber um pouquinho mais sobre duas técnicas que eu acho excelentes, que eu trabalho com elas, eu fiz o curso, e eu tô tendo, assim, muitos ganhos na terapia com eles, com meus pacientes, que se chama EMDR e Brain Spotting. Eu vou contar um exemplo aqui pra vocês. Eu tinha um paciente que eu atendia, que ele tinha um trauma muito grande, porque ele viu a esposa ser assassinada na frente dele. Então ele não conseguia falar nada relacionado à esposa, eu não conseguia abrir aquele caminho, eu não conseguia trabalhar isso, tá? Eu fiquei muito tempo tentando, não conseguia. Com 2 sessões do EMDR, eu consegui trabalhar isso com ele, tá? Então procura saber, pesquisa um pouco mais sobre isso. Tem sites, tem a Associação Brasileira de EMDR, Associação Brasileira de Brain Spotting. Lá você também pode procurar uma lista dos psicólogos que atendem com isso. É possível fazer atendimento online, tá? Tenho medo de perder pessoas queridas, é terrível. Tenho TAG desde criança. E a Simone falou que também. Bom, isso daí também é desencadeado em função dos pensamentos que a gente tem de catástrofe e de vulnerabilidade. Ou seja, você acha que você não tem nada que você possa fazer, a qualquer momento vai acontecer uma coisa muito ruim, tá? E você aprendeu a pensar dessa forma. Então a gente tem que mudar o padrão de pensamento, mudar essas crenças que ficam aqui dentro. É difícil mudar as crenças, normalmente elas são muito rígidas, tá? Mas é possível. Meu pai trata um câncer e só de pensar ele pode partir me deixa em pânico. Eu imagino. Não é fácil perder. Eu te falo, não é fácil perder alguém da família, tá? Mas, assim, é uma coisa que esse pânico, você tem que saber, assim, o que tá motivando essa sua crise de pânico, tá? Porque não é só a ideia de perder um pai, tá? Talvez tenha outras crenças aí por trás de que talvez sem o seu pai você não dá conta, ou de que... Não tô falando que é isso, hipóteses, tá bom? De que você não vai dar conta sozinha,
de que você precisa dele, de que você depende dele de alguma forma, entendeu? Então é uma coisa que você tem que procurar trabalhar e identificar o porquê esse medo tão grande, tá bom? Flávia, me chame... Tá. Mariana, me manda uma mensagem no privado, qualquer coisa, tá? Que aí a gente conversa melhor. O que fazer na resistência para medicamento? Já faz 3 anos que me recuso a tomar. Carlene, eu sei que a gente tem muito preconceito com medicamento, mas às vezes é necessário, e eu vou te dar uma dica também que eu sempre falo aos meus pacientes, o seguinte: encara o medicamento como uma muleta. Se você machucou o pé, você vai precisar de uma muleta por um tempo para conseguir caminhar, ok? Então o medicamento nada mais é que uma muleta que você vai usar por um tempo para caminhar melhor, entendeu? Você não vai depender dele pro resto da vida. Ele é só para te ajudar a amenizar os sintomas e para você focar mais no tratamento. Por exemplo, é muito mais fácil eu conseguir dar atenção e tentar mudar o que passa aqui dentro se eu só tô lidando com o que tá aqui dentro, ao invés de eu estar lidando também com a minha falta de ar, com o meu coração acelerado, com o pensamento de que vai acontecer uma coisa ruim, que eu vou... Entendeu? Então o medicamento ele te ajuda nisso. Estou tendo muitas crises de pânico na madrugada. Estou dormindo e acordo com crise, sem motivo. Aparentemente isso é normal? Sim, pode acontecer, porque a gente tem que procurar. Às vezes o gatilho ele é uma coisa mais inconsciente, tá? Às vezes é um sonho, às vezes é alguma coisa que passou no decorrer do dia. Porque o que acontece? Nosso cérebro, ele não desliga nem quando a gente está dormindo. E quando a gente está dormindo, ele pega aquelas coisas que estão guardadas no inconsciente e coloca e traz para os sonhos, vamos dizer assim, tá? Eu tenho muita ansiedade, tenho medo do medo. Eu tenho medo de morrer, meu coração dispara demais. Isso é muito comum na síndrome do pânico, tá bom? A gente acaba tendo medo de sentir medo, acaba antecipando o medo, acaba tendo esses sintomas, tá certo? Tenho medo de infartar a qualquer momento. Característico também. Quais os nomes da técnica? EMDR, tá? Ele é uma sigla em inglês, tá? Então, vou falar de novo. EMDR e Brain Spotting, tá? São técnicas excelentes, são técnicas recentes da psicologia, e são aprovadas, tá? Pelo Conselho de Psicologia, e inclusive eles são indicados pela Organização Mundial de Saúde para se tratar principalmente estresse pós-traumático, fobias e coisas relacionadas à ansiedade, tá bom? Eu tomo medicamento e continuo com crise, já tem 2 anos. Eu não vivo mais, tenho pânico, tenho ansiedade, tenho insônia. Thaís, você tá só fazendo uso do medicamento ou tá fazendo a terapia? Porque só o medicamento, é o que eu sempre falo, ele não vai tratar a raiz do problema. O medicamento ele vem para amenizar o sintoma, ok? Mas ele não vai tratar o que está causando o sintoma. É como se a gente tivesse com uma infecção, tá? A gente tivesse com uma infecção. Então, o medicamento que o psiquiatra passa é como se fosse só o antitérmico, que vai só abaixar a febre. Mas a hora que passa o sintoma, ele volta. Entendeu? Se a gente não tomar o antibiótico para tratar a infecção, ou seja, não fizer a terapia, que seria o antibiótico, não vai passar o transtorno, a gente não vai conseguir resolver o transtorno, não vai conseguir resolver as crises de pânico, entendeu? Tem algum grupo no WhatsApp para ajudar nessa pandemia? Carlene, o que a gente está fazendo para ajudar são as lives, tá? A gente faz sala de grupo aqui, tá bom? Mas é o que a gente tem feito para ajudar, tá bom? Infelizmente não consigo ouvir meditação guiada e não me acalma, não faço terapia, tentei e não consegui me soltar. Thaís, essas técnicas que eu falei, que é o MDR e o Brain Spotting, eles são técnicas que não necessariamente a gente precisa se abrir totalmente. Ele não trabalha com a fala, como é só na terapia verbal, tá? Ele também trabalha no nível inconsciente, então talvez te ajude, já que você não conseguiu se soltar, tá bom?
Eu trabalho com pessoas que não, às vezes para trabalhar a questão de abuso ou alguma coisa assim, que não sente a vontade de falar, eu trabalho com essa técnica que a pessoa não precisa falar e não precisa reviver tudo aquilo para me contar, tá bom? Então ajuda bastante. E às vezes você não se soltou porque você não criou uma aliança terapêutica legal com o psicólogo. O que eu falo? Tem que ter a questão do o santo bater, né? Porque você não conhece a pessoa, nunca viu a pessoa na vida e você vai chegar e abrir todos os seus medos, todos os seus anseios, tudo. Não é fácil, tá? Então você tem que simpatizar com a pessoa, você tem que confiar na pessoa para você conseguir se abrir, entendeu? Mas a terapia ajuda muito. E é normal você não se dar bem com o primeiro psicólogo, tá? Quando eu passei por terapia, eu fui achar o meu psicólogo ideal no meu 5º psicólogo, tá? Que foi quem eu consegui me abrir, com quem eu consegui lidar com todas as minhas questões, tá? Porque psicólogo também faz terapia, inclusive os psicólogos que têm transtorno de ansiedade, né? Então a gente precisa fazer, eu tive que lidar com isso, aprendi também, sei o que é sentir tudo isso que vocês sentem, tá? Também já tive depressão, também lidei com terapia, tá? Também tratei tudo isso na terapia. Então, assim, a gente tem que pensar, que é uma frase que eu li hoje, muito bacana. A gente tem que analisar se vale a pena investir no tratamento ou virar refém do sintoma pro resto da vida, entendeu? Realmente o santo não bateu mesmo. Então, procura alguém, tá? Aliança terapêutica é fundamental. Você ir com a cara do profissional é fundamental, tá bom? Então, tem que ser uma pessoa que você se sinta aberta para falar. Eu tive um paciente uma vez que ele já chegou pra mim falando assim: já te aviso, não gosto de psicólogo, não, eu tô vindo aqui só porque me atazanaram a paciência, mas eu odeio psicólogo. Vim aqui só pra ver. Falei, tá. E eu ficou, depois foi a primeira vez, aí falou assim, não, vou te dar o crédito, vou voltar a segunda. Falei, tá, então volta a segunda vez. E aí ele foi voltando. E aí eu lembro, ele parou o atendimento porque ele acabou mudando daqui. E na época eu não atendia online ainda. Mas eu lembro que ele falava assim, nossa, eu me sinto tão à vontade que tem dias que eu chego assim, eu falo, não vou falar nada pra ela, quero só ver. E quando eu vejo, eu já tô falando tudo. Aí ele até brincava que parecia que ele tava na mesa do bar com uma amiga que só faltava levantar a mesa, já surgiu uma mesa e aparecia uma cerveja lá. Claro que não acontecia. Mas, então assim, se você sente a vontade com a pessoa, você abre, você fala, tá? Eu tentei com uma psicanalista pelo convênio. Ela abria a boca de sono e olhava o relógio toda hora. Realmente, isso daí não vai te animar a falar, tá? O que eu sempre indico a linha teórica que eu gosto, tá? Porque é a que eu mais me identifico. Eu fui pra essa linha porque é a que eu encontrei os melhores resultados, no meu ponto de vista. Então eu sempre oriento terapia cognitivo-comportamental, tá? É a que eu confio mais. E se der pra pegar uma que atenda com MDR e Brain Spotting, bacana. Mas são técnicas adicionais, tá? A linha teórica que eu mais confio, que eu mais me agrada, é a cognitivo-comportamental. O terapeuta, ele é um pouco mais ativo, ele conversa, tem essa troca, tá? Realmente, o analista, normalmente, ele é uma coisa mais passiva, ele mais escuta, tá bom? Então, assim, como eu falei, tem várias linhas. Além de bater o santo, você ainda tem que se identificar com a linha teórica, entendeu? Bom, então é isso, é o que eu falei. A gente tem que procurar saber se a gente quer investir no tratamento ou se a gente prefere ser refém do nosso transtorno e dos nossos sintomas o resto da vida. Gente, infelizmente, eu tinha falado que eu ia fazer a live só de 20 minutos. E eu já tô, acho que 40 minutos aqui. Eu vou ter que parar, vou ter que me despedir hoje de vocês, porque o meu bebezinho, a Alice, de 9 meses, está com febre. Larguei ela com meu marido só pra vir aqui falar com vocês, porque é muito importante. Eu acho isso aqui muito importante, essa troca. E me faz bem também estar aqui com vocês. Que é como eu falei, eu também já tive no lugar de paciente, eu sei o quanto é difícil.
E eu deixo o meu Messenger aqui, o privado, aberto, tá? Quem quiser tirar dúvida ou quiser postar alguma pergunta aqui, pode postar. Todo sábado eu também abro um tópico de pergunta à psicóloga, que eu sempre estou respondendo, tá? Então, como eu falei, eu deixo aberto o meu privado para mandarem mensagem, o Messenger. Às vezes eu demoro um pouco para responder, porque eu tenho 3 crianças em casa, tá bom? Entre elas um bebê. Mas eu prometo que eu respondo, tá bom? Fiz terapia e me identifiquei muito com as últimas terapeutas. Tenho vários conflitos, penso muito em trabalhar nessa área de constelação. Opa, perdi. Aham, tomei consciência de muitas coisas. Ô, Carlene, procura terapia online, tá? Inclusive, tem estudos que comprovam que a eficácia do online é igual ao do presencial. Vai do que você se identifica mais, tá bom? Outra coisa, a terapia online ela é uma novidade aqui no Brasil, mas em outros países ela já existe há muito mais tempo, entendeu? Também acredito que a terapia seja a melhor saída. A primeira psicóloga foi na vida e me julgou na primeira consulta. Depois disso tive resistência. Então, tem profissionais e profissionais, né? Em todas as áreas, inclusive na psicologia. E um dos critérios pra gente ser um bom psicólogo é nunca julgar o paciente, tá? Foi ótimo, Deus abençoe, agradeço muito, obrigada. Adorei. Ai, obrigada! Tá? Eu adoro estar aqui com vocês, me faz muito bem, mas quem tiver qualquer dúvida, me chama, tá? Eu tô sempre disposta para resolver ou passar alguma orientação. E também, como eu falei, eu também tenho vídeos no Instagram, no YouTube, psicóloga Flávia Brum, só dá uma olhada lá. E é isso, gente, agora eu tenho que ir, que eu tô escutando meu bebezinho chorar. Eu acho que ela tá com febre de novo, tá saindo dente, então ela tá daquele jeito, tá bom? Obrigada para quem esteve aqui na live, eu espero ter ajudado. E é isso, pessoal, tá bom? Beijo, até mais, tchauzinho.